meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Meu nome é Timóteo Elker, sou irmão do Tiago, o apresentador oficial aqui do canal. E neste trimestre nós estamos juntos estudando o livro de Gênesis. Chegamos já à lição de número 6, as raízes de Abraão. E especialmente nesta semana nós temos muito conteúdo para abordar. E por isso, vamos direto ao assunto. Acompanhe na tela as imagens. O primeiro tópico que vamos abordar é a genealogia de Adão. Se você acompanhou os vídeos anteriores, você já está familiarizado com esse gráfico. Temos entre Adão e Noé, pela linhagem de Sete, 10 gerações. E a linha do tempo que se acha na parte inferior da tela nos permite uma localização dos eventos da existência dos personagens em cada época da história. Do lado esquerdo, colocamos o surgimento, a criação de Adão como o ano zero. E o número 130 que aparece sobre a linha significa que Adão tinha 130 anos quando gerou a Sete. Portanto, Sete nasceu no ano 130 da história humana. E o número 105 significa que Sete tinha 105 anos quando gerou Enos. E, portanto, se nós somarmos 130 mais 105, vamos chegar à conclusão de que Enos nasceu no ano 235 da história humana. E assim, sucessivamente, nós chegamos até Noé, a 10ª geração. Noé nasce no ano 1056 da história humana. Mas agora nós vamos avançar e estender esse gráfico também até os dias de Abraão para termos uma ideia de em que período Abraão viveu. Portanto, aqui nós temos a descendência de Adão, que pela linhagem de Sem, filho de Noé, chega até Abraão. Nós podemos ver que de Adão até Noé temos 10 gerações e de Sem até Abrão temos outras 10 gerações, de modo que se pode falar, com base na genealogia de Gênesis capítulo 11, que Abraão é o 20º depois de Adão. E usando o mesmo método de somar a data do nascimento ao tempo em que o personagem gerou seu filho, nós chegamos à conclusão de que Abraão nasceu no ano 1946 da história humana. E nós temos que dizer também que essa é uma data aproximada. Por quê? Porque se nós compararmos a genealogia de Jesus, que aparece nos evangelhos, nós veremos que entre a 12ª e a 13ª geração existe um Cainã, que não é mencionado aqui na genealogia de Gênesis capítulo 11. Portanto, essa data de 1946, ano 1946 da história humana, é aproximada, mas já nos ajuda a nos situarmos no tempo. Abraão nasce mais ou menos 2000 anos depois que Deus criou Adão e Eva. E da mesma forma que a genealogia culminou em Noé como o Salvador do mundo de então, a genealogia de Gênesis 11 culmina em Abraão como aquele que vai salvar a linhagem dos adoradores do Deus verdadeiro. É por isso que ainda em Gênesis 11 nós temos o chamado de Abraão. Lemos em Gênesis 11, a partir do verso 27. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E aqui nós podemos construir a árvore genealógica. Primeiro Terá e então os filhos Abrão, Naor e Arã. E o texto continua: morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Portanto, nós podemos acrescentar aqui, abaixo de Arã, os filhos Ló, Milca e Isca. Vamos representar aqui no gráfico também a informação de que Arã morreu na terra do seu nascimento, estando Terá seu pai ainda vivo. Então, Arã é pré-morto. A outra informação que o texto nos dá é que Abrão se casou com Sarai. E se nós formos a outro texto do Gênesis, no capítulo 20, verso 12, nós vamos ver que Sarai era também filha de Terá, porém não era filha da mesma mãe de Abrão. Gênesis 11:31 nos diz que tomou Terá Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã,
filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Portanto, nós temos aqui, representado no gráfico, numa cor esmaecida, que Naor, Milca e Iscá não vão fazer mais parte das narrativas futuras. O povo que sai para peregrinar é Terá, o patriarca, com Abraão e Sarai, e o sobrinho de Abraão, neto de Terá, Ló. E agora nós vamos nos debruçar sobre um dado específico aqui do texto. Gênesis 11:31 diz que eles saíram de Ur dos Caldeus e foram até Harã. Vamos conhecer um pouco mais dessas cidades? E para isso nós vamos circundar o globo terrestre, saindo do Brasil e indo até o Oriente, no atual Iraque, para descobrir Ur dos Caldeus, um sítio arqueológico muito rico. E nós sabemos com precisão a localização de Ur dos Caldeus graças ao trabalho de Charles Leonard Woolley, um arqueólogo que morreu há não muito tempo atrás, em 1960. Woolley participou das escavações de Ur durante os anos de 1922 a 1934. Nesta imagem nós temos uma vista geral do cemitério real de Ur. Essa imagem agora nos fornece uma foto do mesmo local, porém uma foto mais atualizada, mais próximo dos nossos dias. Temos também em Ur dos Caldeus o grande zigurate, que mostra como aquele povo apreciava a construção de edifícios com propósitos religiosos. E crê-se que a Torre de Babel também seria de uma arquitetura parecida, com uma base quadrada, como esta do zigurate. Esse tipo de torre era, em primeiro lugar, um edifício, um templo com fins religiosos. E por falarmos na religião de Ur dos Caldeus, veja que interessante o cilindro encontrado naquela cidade, ao lado da sua impressão, que contém uma cena de um rei entronizado. Ali está escrito Ur-Nammu, o grande homem, rei de Ur. E o destaque que nós fazemos é para o crescente lunar que aparece no cilindro e na impressão. Esse crescente lunar indica Sin, o deus Lua, a principal divindade cultuada em Ur dos Caldeus. É interessante que os pesquisadores modernos têm visto que os próprios nomes da família de Abrão faziam referências a essas divindades adoradas em Ur dos Caldeus. Por exemplo, o nome de Terá, no hebraico, é expresso pelas consoantes TRH, e a palavra lua, em hebraico, é expressa pelas consoantes YRH, uma semelhança muito grande entre o nome Terá e a palavra lua. Exatamente porque em Ur dos Caldeus o deus Lua, sim, era adorado. Também em relação ao nome de Sarai, no acadiano Shahatu, que era a esposa do deus Lua, sim. E nas escavações de Ur dos Caldeus foi encontrada uma imagem dessa esposa da divindade deus Lua. O nome de Milca, uma das sobrinhas de Abraão, na sua versão acadiana é Malcatu, que é um título da deusa Istar, filha do deus Lua, sim. E também nas escavações de Ur foram encontrados selos dessa divindade, Istar, também chamada de a rainha do céu. E ali nós temos um selo de cerca de 2.350 anos antes de Cristo, demonstrando que o principal centro de adoração dessas divindades era Ur, exatamente a terra de onde Abraão saiu. E compreendendo como era a idolatria e como a família de Abraão estava envolvida, tanto é pelo significado dos seus nomes, nós podemos entender um pouco mais do texto que aparece em Patriarcas e Profetas na página 80. Ali é dito o seguinte: Abraão tinha crescido em meio de superstição e paganismo. Mesmo a casa de seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se às influências sedutoras que os rodeavam e serviram a outros deuses. Josué 24:2, em vez de Jeová. Vamos colocar esse texto de Josué completo na tela? Olha o que o texto diz. O contexto é Josué falando ao povo de Israel depois que eles já estavam estabelecidos em Canaã.
Diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Portanto, os próprios personagens da Bíblia reconhecem que Abraão veio de uma família que guardava sim o conhecimento do Deus verdadeiro, mas também que estava em algum grau envolvida com a idolatria. E o texto de Patriarcas e Profetas continua: Mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, em linha ininterrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações de sua vontade. O filho de Terá se tornou o herdeiro deste sagrado depósito. A idolatria acenava-lhe de todo lado, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Então note que a família de Abraão estava envolvida na idolatria, mas mesmo crescendo nesse meio, Abraão resolveu não se contaminar com as práticas idolátricas e viveu uma vida de inteira fidelidade ao Deus verdadeiro. Bem, já vimos a localização e as características de Ur dos Caldeus. Agora vamos para Harã. Harã fica na atual divisa entre a Síria e a Turquia. E se traçássemos uma rota entre Ur e Harã, teríamos um longo caminho que Abraão percorreu juntamente com sua família, cerca de 885 quilômetros. Alguns poderiam pensar, ora, se Abraão deveria ir até Canaã, por que ele não fez uma rota direta? E a resposta é porque se fizesse uma rota direta, ele passaria por um deserto abrasador e dificilmente poderia sobreviver à viagem. Portanto, Abraão e sua família vão margeando os rios até chegarem em Harã. E aqui nós temos algumas imagens de Harã. É um sítio arqueológico muito menos preservado do que o de Ur dos Caldeus. Muitas dessas ruínas pertencem a um período muito posterior ao período do bronze, ao período da vida de Abraão. Mas o que é importante nós destacarmos aqui em Harã, que lá também era um centro de idolatria, um centro pagão de adoração da lua, ao deus Sim, o deus lua. Aqui do lado esquerdo nós temos um entalhe em rocha com o crescente lunar, símbolo do deus Lua Sim. E à direita nós temos essa imagem que acredita-se ser as ruínas do templo do deus Lua Sim em Harã. Portanto, Abraão sai com sua família de um centro de idolatria e vai para outro. Entender que em Harã as mesmas divindades de Ur dos Caldeus eram adoradas nos ajuda a entender possivelmente por que Terá, pai de Abraão, tenha escolhido parar a sua comitiva, a sua viagem ali em Harã. Porque ali ele encontrou uma sociedade muito semelhante à que ele tinha em Ur dos Caldeus. Mas o texto bíblico, em Gênesis 11:32, diz que, havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. E agora existe uma virada na vida de Abraão, porque Deus o chama para sair de Harã. Gênesis 12, verso 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Algumas pessoas pensam que, pelo fato de o verso 1 dizer que Abraão deveria ir para uma terra que Deus mostraria, Abraão ainda não soubesse o destino da sua viagem. Mas isso não é verdade. Se retornarmos ao capítulo 11, no verso 31, vamos ver que quando o pai de Abraão ainda era vivo e eles começam a sua viagem, eles saem de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então Abraão já sabia que o seu destino final era Canaã. Mas Canaã é um país. Onde exatamente ele ficaria? É aí que reside a providência divina que guiaria a Abraão em toda a sua peregrinação. É relevante também nós notarmos a passagem de Atos capítulo 7. Em Atos 7 nós temos um discurso de Estevão. E veja o que Estevão disse. Atos 7, verso 2.
Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais agora. Por que esse verso é importante? Porque mostra que, mesmo em Ur dos Caldeus, Deus já havia aparecido para Abraão e tinha dado instruções para ele. Mas a aparição de Deus e a ordem dada em Gênesis 12:1, ela é diferente e marcante. Deus disse a Abraão: sai da tua terra. E aqui nós temos que destacar esse termo porque ele é de significado especial. Sai é tradução de ler lehá e significa literalmente vai você. O curioso é que em centenas de casos em que esse verbo ler aparece na Bíblia, ele não vem com o pronome indicado. Por quê? Porque é comum que o pronome já esteja contido no verbo. Assim, se alguém dá a ordem vai, já está implícito que ele está falando com uma outra pessoa, com um pronome. Se alguém fala vamos, já está implícito que o pronome é nós. Assim, dizer ler lehá, vai você, é uma redundância. Mas será que Deus, ao falar com Abraão, desconhecia as regras gramaticais e os usos da língua? Certamente não. Ler lehá, vai você, é uma redundância proposital. Nós estamos diante de um momento de virada, um momento decisivo na vida de Abraão. E, portanto, essa expressão ler lehá, vai você, significa muito. Deus estava dizendo para Abraão: vai você, sem seu pai. Até então, Abraão havia acompanhado seu pai e havia se subordinado a ele, tanto é que a ordem inicial de Deus a Abraão, conforme nós vimos na fala de Estevão, era que ele fosse a Canaã. Mas como Abraão está até então subordinado a seu pai, ele para em Harã. Mas agora, ler lehá, vai você, Abraão, vai sem seu pai. Agora Abraão deveria ser o protagonista da cena e por isso ele assume a responsabilidade sobre seus atos. Ler lehá, vai você, Abraão, e vá sem a cultura da idolatria que acompanhou você durante essa grande parte da sua vida. E sem essa cultura da idolatria na sua casa, na sua família, você vai poder brilhar, você será um evangelista pelo seu modo de vida. Vai você, Abraão, sem segurança econômica que a vida no meio da sua parentela, que a vida no seu país de origem te garantiu até então. E por isso, sem segurança econômica, sem saber onde trabalharia, sem saber se em Canaã haveria pastagem para o seu rebanho, sem saber como sobreviveria, ler lehá, vai você, é também um mandado, um convite a uma vida pela fé. E aqui nós podemos fazer uma comparação entre essa ordem de Deus com o chamado de Jesus. Por quê? Porque na ordem dada a Abraão, Deus quer uma ruptura. E uma ruptura que exigia sacrifício. E não foram essas também as palavras de Jesus? Em Mateus capítulo 10, versos 37 a 39, está registrado o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Isso aconteceu com Abraão. Abraão precisou abandonar a sua família, abandonar a sua cultura, carregar a cruz da insegurança econômica e viver pela fé para seguir ao Deus verdadeiro. E por fim as palavras de Jesus são: quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Aos olhos da sociedade, Abraão estava perdendo a sua vida, saindo de cidades com uma cultura muito avançada, saindo de cidades muito confortáveis para o padrão daquela época, para ir a uma sociedade cananita muito menos evoluída. Mas assim como Jesus fez a promessa de que quem perder a sua vida sob a ótica terrestre, achá-la na ótica celestial, assim também foi feita uma promessa para Abraão nesse momento difícil de ruptura.
Em Gênesis 12, versos 2 e 3, nós lemos: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira expressão que vamos destacar aqui é: de ti farei uma grande nação. Essa frase introduz uma tensão na narrativa. Por quê? Porque versos atrás o narrador esclareceu que Sarai era estéril e não tinha filhos. E nos versos seguintes é dito que nesse episódio Abraão tinha 75 anos quando ele sai de Harã. Como então poderia vir uma grande nação diante de uma impossibilidade material? A resposta é: pela atuação sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo, comentando o episódio da vida de Abraão, no livro de Romanos, no capítulo 4, verso 17, ele diz: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. E agora note o restante do verso: O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A grande nação que seria fruto de Abraão e de Sarai ainda não existia. E pela ótica humana jamais existiria, porque um homem velho com uma mulher estéril jamais podem gerar filhos. Mas Deus conhece o fim desde o princípio, e ele chama à existência essa descendência de Abraão que não poderia vir a existir. E aqui nós temos um eco, e podemos traçar um paralelo com a história da criação do mundo. A criação, como estudamos semanas atrás, foi ex nihilo. Deus fala e sem matéria-prima as coisas surgem, as coisas acontecem. Aqui, semelhantemente, não existe a possibilidade material, mas Deus chama o que não poderia acontecer e aquilo que não poderia acontecer acontece. Deus chama à existência as coisas que não existem. E também nesse ponto há uma impressionante lição espiritual para nós. Talvez na sua vida cristã, lutando contra o pecado, você se viu tantas vezes injusto, imoral, impuro e profano, e quem sabe já desistiu do alto chamado de Jesus para viver uma vida de pureza e santidade. Mas lembre-se, ao ler a história de Abraão, Deus chama as coisas que não existem à existência por meio da sua palavra criadora. Assim, Deus pode chamar na sua existência o novo homem, a nova mulher que é revestida de Cristo para viver uma vida de pureza e santidade. Portanto, se a luta contra o pecado tem sido difícil e se você tem perdido algumas batalhas, não desista. Deus vê o fim desde o princípio. Deus vê o que você pode se tornar e não apenas o que você é. E se houve esperança para Abraão, também existe esperança para você. A próxima expressão que vamos comentar é o final do verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o significado desse texto é o anúncio do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:8, comentou e explicou esse verso. Ele disse assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Portanto, essa expressão marcada em vermelho significa o Evangelho, significa que da linhagem de Abraão nasceria o Messias, por meio da qual todos os povos, todas as famílias da terra poderiam encontrar o perdão, a salvação e a regeneração. E Ellen White, escrevendo a esse respeito, nos traz uma revelação surpreendente e fala que a própria obra do Messias foi revelada a Abraão. Veja o texto que se encontra no manuscrito de número 33. Cristo disse aos fariseus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. João 8,56. Como Abraão sabia da vinda do Redentor? Deus lhe deu luz com respeito ao futuro. Ele anteviu o tempo em que o Salvador viria à terra, tendo sua divindade velada pela humanidade. Pela fé, viu o Redentor do mundo vir como Deus em carne, viu o peso da culpa ser erguido de sobre a raça humana e ser colocado sobre o substituto divino. Que maravilha! A Abraão foi anunciado o Evangelho. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Recebida essa mensagem, já era hora de Abraão partir para o seu destino final.
Canaã. Já vimos que do trajeto entre Ur e Harã, Abraão percorreu uma longa distância, 885 quilômetros. E para entendermos o seu trajeto para Canaã, vamos dar um zoom na imagem. De Harã, Abraão vai serpenteando entre as montanhas, até chegar em Siquém, no Carvalho de Moré, que corresponde à atual cidade de Nablus, 62 quilômetros ao norte de Jerusalém. Mas Abraão é um nômade, e o verso 9 diz que ele ia descendo sempre para o Negev. O Negev é o deserto que liga Israel ao Egito. Tanto é que no verso 10, Abraão desce definitivamente ao Egito. E o texto nos explica, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E é fácil entendermos por que Abrão escolheu exatamente o Egito para se socorrer da fome. Veja o círculo verde, ele está ao redor do delta do Nilo, no Egito. Como se pode ver pelas imagens de satélite, grande parte do território que está representado na tela é de deserto. Mas quando olhamos para o delta do Nilo, no norte do Egito, dentro do círculo verde, nós vemos uma região bastante verde, contrastando com as areias do deserto. Sim, aquela era uma região de grande fertilidade em que a água não faltava. O historiador Heródoto, em sua famosa frase, afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo, porque era do rio Nilo que vinha o sustento daquele país. E a lição nos traz um comentário interessante quando afirma que no Egito a fé não era necessária. A água era abundante e por isso a agricultura era muito promissora. As cheias do rio Nilo depositavam nas margens o humus, uma matéria orgânica de cor escura e de grande fertilidade. Essas circunstâncias levaram o Egito a ser conhecido na antiguidade como o celeiro do Oriente. E foi assim, cercado de garantias naturais, palpáveis e visíveis, de que seria sustentado e não passaria fome, que Abrão decide confiar na sua astúcia para resolver também os outros assuntos de sua vida. E como resultado, sua esposa Sarai vai parar no palácio de Faraó para ser tomada como esposa. E a esse respeito, lemos o seguinte no livro Patriarcas e Profetas, página 84. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Sara era formosa à vista, e ele não duvidou de que os egípcios de pele morena cobiçariam a bela estrangeira, e que a fim de consegui-la não teriam escrúpulo de matar a seu marido. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio, tencionando fazer dela sua esposa. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, protegeu a Sara, enviando juízo sobre a casa real. Por este meio, o rei soube a verdade a tal respeito, e indignado pelo engano praticado para com ele, reprovou Abraão e restituiu-lhe a esposa. Deus usou esse episódio para mostrar a Abraão que a promessa de uma grande nação não se cumpriria pela capacidade humana, pois se essa fosse a condição, nem esposa Abraão teria mais. Mas a promessa seria cumprida pela intervenção sobrenatural de Deus na história, da qual as grandes pragas enviadas sobre a casa de Faraó foram apenas uma amostra. E como resultado, Abrão é expulso do Egito, mas com grandes riquezas. E a cena seguinte do relato bíblico é de Abrão e Ló peregrinando mais uma vez em Canaã, porém dessa vez em uma situação diferente. Em meio de dificuldades e provações, eles tinham morado juntos e em harmonia, mas quando prosperaram e saíram do Egito com grandes riquezas, havia o perigo de contenda entre eles. Os pastos não eram suficientes para os rebanhos de ambos e haviam frequentes discussões entre os pastores. E nós conhecemos a história. Abraão propõe para Ló uma separação. E o Espírito de Profecia, comentando esta cena, diz em Patriarcas e Profetas, página 86, Abraão era superior a Ló em idade e em parentesco, riqueza e posição. No entanto, foi o primeiro a propor planos para conservarem a paz. Se bem que a terra toda lhe houvesse sido dada pelo próprio Deus,
cortesmente declinou de seu direito. E a lição na pergunta 3 diz: o que essa história nos ensina sobre caráter? Sobre o caráter de Abraão. Nos ensina que ele era cortês e gentil, porque mesmo tendo a preeminência, ele deixa que Ló escolha primeiro. E aqui se demonstra um princípio da vida cristã. Em Filipenses capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo ensinou o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja, como cristãos devemos sempre colocar em nossas considerações o que é dos outros e não apenas o nosso interesse. E esse princípio se exemplificou muito bem na vida de Abraão. E sobre Ló, o que poderíamos dizer? O espírito de profecia acrescenta o seguinte: Ló escolheu Sodoma para sua morada porque viu que, do ponto de vista mundano, oferecia vantagens. Então, o que isso nos ensina sobre o caráter de Ló? Ló valorizava o dinheiro e o ganho acima de outros princípios. O texto continua: mas depois de ali se estabelecer e enriquecer em tesouros terrestres, convenceu-se de que cometeram um erro em não tomar em consideração o estado moral da comunidade em meio do qual ia fundar seu lar. Esse era o caráter de Ló: colocar os interesses econômicos acima da saúde espiritual, acima do estado moral. Será que nesse ponto não há também uma lição para nós? Quantas vezes temos decidido o local de nossa moradia considerando em primazia as vantagens econômicas que podemos obter? Desde o início do ministério de Ellen White, a profetisa do Senhor, os adventistas do sétimo dia têm sido advertidos a saírem das grandes cidades e fixarem os seus lares no campo, porque será no campo que eles serão preservados da grande imoralidade que existe na cidade. Desejando uma vida de vantagens, de conforto e de riquezas, Ló foi morar em Sodoma, mas como resultado, perdeu a sua família. A próxima cena do relato bíblico é a guerra de 4 reis contra 5 do capítulo 14 de Gênesis. Vamos conhecer o contexto que precedeu a esse conflito militar. Estamos novamente com o mapa da região da história bíblica. E ali do lado direito nós temos a identificação de Ur. Ao lado de Ur desenvolveu-se o Império Elamita. Elão e Quedorlaomer, rei de Elão, 14 anos antes do episódio de que estamos falando, de Gênesis 14, havia feito um percurso semelhante ao de Abraão e entrado em Canaã pelo sul, conquistando todas as cidades e reinos de Canaã e fazendo deles os seus tributários. Porém, em Gênesis 14, esses reinos tributários decidem rebelar-se contra Quedorlaomer, rei do Império Elamita. E então, os Elamitas, junto de outros 3 reis, formam uma aliança militar para impor novamente Canaã sob sua sujeição. Agora, olhe para o mapa e coloque-se no lugar de Abraão. Ele saíra de Ur e chegara em Canaã, e Deus lhe prometera que a terra seria dele. Porém, o que está acontecendo no capítulo 14 é que exércitos da Mesopotâmia, exatamente do local de onde ele havia partido, chegam agora em Canaã para reclamar direitos sobre a terra, exatamente a terra que Deus havia prometido a Abraão. E nesse conflito, a lição diz que, ironicamente, Abraão é o único que permaneceu fora do conflito, aquele que pela promessa divina deveria ser o dono de toda a terra. A seguir, vejamos um gráfico que explica a movimentação dos exércitos dos reis mesopotâmicos que vêm do norte. A partir do verso 5 do capítulo 14, é explicada a rota que essa coalizão dos 4 reis do norte tomou. Eles descem pelo atual território da Síria e vão até o sul de Canaã. Existe uma batalha no deserto de Parã, depois outra em Cádiz, e eles então se aproximam do Mar Morto e chegam até Sodoma e Gomorra, onde estava Ló, sobrinho de Abraão. E o verso 10 diz que os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram nos poços de betume que havia na região da batalha, e o restante fugiu para um monte. E no verso 11 é dito que os reis do norte tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento
e se foram. Porém, Abrão é notificado por um desses que fugiram da guerra de que seu sobrinho Ló fora também raptado. E então, Abraão, sem ressentimento pela conduta que Ló havia tomado, sai ao seu alcance. E o Espírito de Profecia narra com muitos detalhes a cena da seguinte maneira. Patriarcas e Profetas, página 88. Procurando antes de tudo o conselho divino, Abraão preparou-se para a guerra. Do seu próprio acampamento convocou 318 servos adestrados, homens ensinados no temor de Deus, no serviço de seu Senhor e no uso das armas. Seus aliados, Manre, Escol e Aner, uniram-se a ele com os seus grupos e juntos partiram em perseguição dos invasores. Os elamitas e seus aliados tinham se acampado em Dan, na fronteira ao norte de Canaã. Entusiasmados pela vitória e não tendo receio de um assalto por parte de seus adversários vencidos, entregaram-se à orgia. O patriarca dividiu suas forças, de modo a aproximar-se por diversas direções, e veio sobre o acampamento à noite. Seu ataque, tão vigoroso e inesperado, resultou em uma rápida vitória. O rei de Elão foi morto, e suas forças, tomadas de pânico, foram postas em fuga. Ló e sua família, com todos os prisioneiros e seus bens, foram recuperados, e um rico despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. E a partir disso, Abraão, que já era rico, Abraão, que já era um chefe tribal expressivo, tanto é que ele tem 318 guerreiros adestrados, ele ainda passa a gozar de mais prestígio naquela região. A cena seguinte, após a batalha, é o encontro de Abraão com Melquisedeque. O trecho está relatado em Gênesis capítulo 14, a partir do verso 18, e diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Salém é a cidade de Jerusalém. Naquele tempo ela não tinha esse nome, porém após a conquista da cidade pelo rei Davi, ela passa a se chamar Jerusalém. E Salém significa paz. Então, Melquisedeque é interpretado também como o rei da paz. E o texto ainda acrescenta, era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso aqui é interessantíssimo. Como alguém que não conhecia Abraão, de outra história, de outra linhagem, serve também ao mesmo Deus? Deus tem nas diversas terras aqueles que, mesmo sem ter o conhecimento completo a seu respeito, o servem. Assim foi em toda a história. E ali, dois servos de Deus, no meio de uma nação extremamente idólatra, se encontram para celebrar a paz. Essa dupla função de Melquisedeque, tanto como rei como sacerdote, faz com que ele seja um símbolo, uma representação de Jesus. Jesus é sacerdote no santuário celestial, mas ele não é um sacerdote proveniente da tribo de Levi, como eram os sacerdotes que oficiavam no tabernáculo do deserto e também no templo. Jesus é procedente da tribo de Judá, que é a tribo que na monarquia de Israel estava incumbida de reinar. O rei vinha de Judá. Então é por isso que no livro de Hebreus, Melquisedeque é apresentado como um símbolo de Jesus, porque Jesus não é sacerdote segundo a tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que acumula tanto a realeza quanto o sacerdócio. E no verso seguinte, o verso 19, Melquisedeque abençoa Abraão. É dito assim: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o verso 20 termina dizendo: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O relato é interessante em primeiro lugar, porque Abraão dá o dízimo dos despojos de guerra, mas Abraão não toma para si despojos de guerra. Veja que interessante. Verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Então, note mais uma vez um traço de caráter de Abraão. Primeiro ele dá o dízimo, sem se importar sequer de tomar despojo de guerra para si.
O segundo ponto interessante neste episódio aqui é a própria existência do dízimo. Para muitos, o dízimo é uma ordenança da antiga aliança, do velho concerto, e que, portanto, estava atrelado à lei de Moisés. E raciocinam muitos que, se a lei de Moisés já passou, o dízimo também deveria passar. Mas aqui nós vemos que o dízimo existe nos dias de Abraão, que é um dos patriarcas da nova aliança, do novo concerto. Portanto, assim como nós retiramos uma ética de outros relatos do Gênesis, nós podemos também retirar aqui uma ética cristã. Quando estudamos o relato da queda do homem, vimos que Deus tem um padrão de vestimenta e ali retiramos uma ética para o nosso vestuário. Também, ao estudarmos as cenas do Jardim do Éden, vimos que Deus estabeleceu uma ética na alimentação. O ideal de Deus era um regime absolutamente vegetariano, mesmo depois do pecado. E a história de Noé nos reforçou esse entendimento. E agora, por essa parte do relato da vida de Abraão, nós também podemos retirar uma ética cristã sobre o dízimo. Se o dízimo foi praticado antes da lei de Moisés, antes de haver judeu, significa que o dízimo é uma ordenança que não é restrita a um tempo ou a um povo, mas ele foi o método que Deus instituiu para manter a sua causa, para manter aqueles que trabalham em prol do Evangelho. Portanto, nós que vivemos milênios depois dessa história, podemos tomar o dízimo também como um dever para o nosso tempo. O dízimo, em primeiro lugar, nos educa, nos ensina a não nos apegarmos ao dinheiro como se fosse dele que provém nosso sustento. Em última instância, é Deus que nos sustenta e por isso Ele testa a nossa fé, para ver se, retirando um pouco dos nossos ganhos, confiaremos que Ele suprirá o que nós precisamos e nos sustentará. Portanto, meu amigo, fica a pergunta: como está a sua mordomia para com Deus? O seu acerto de contas está correto ou você tem sido um devedor daquilo que Deus requer dos seus seguidores para apoiarem o avançamento do seu reino aqui na terra? A questão do dízimo é seríssima e nós deveríamos olhar para esse ponto com atenção. A história de Abraão nos ensina que qualquer acréscimo ao nosso patrimônio deve ser dizimado e entregado para a causa de Deus. E façamos isso com alegria, porque se Deus sustentou Abraão em tantas dificuldades e perigos, certamente Ele cuidará de nós. Não cai uma ave do céu sem o consentimento dele. Todos os fios da nossa cabeça estão contados. Portanto, o nosso Pai sabe o que precisamos e Ele nos socorrerá. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de retomar algumas cenas da vida de Abraão e retirar delas uma reflexão para nós hoje. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus e também em Harã, ele se destacava por ser um fiel seguidor do Deus verdadeiro. Mesmo que seus familiares praticassem em algum grau a idolatria, Abraão permaneceu fiel na sua linhagem. Ao sair de Harã e ir para a terra de Canaã, Abraão percorre as montanhas e na oportunidade que tem, ele ergue um altar ao Deus verdadeiro. E ali muitos cananeus errantes puderam contemplar o que é a fé num Deus verdadeiro e tiveram Abraão como uma pessoa diferente, separada, com propósitos superiores. Quando Abraão desceu para o Egito e sua mulher foi tomada por Faraó, Deus, de maneira sobrenatural, se interpôs na situação para garantir a preservação da família de Abraão. E ali, novamente, o rei do Egito viu que Abraão era diferenciado. Ele contava com o cuidado especial e com a aprovação do Deus do céu. E isso nos leva à seguinte reflexão prática, a lição para a nossa vida. E nós, como temos sido em meio a tantas pessoas que não seguem o Deus verdadeiro, temos sido nós vistos de forma distintiva, com um procedimento distintivo, com um vocabulário distintivo, com práticas que nos diferenciam dos outros, assim como Abraão era diferente de toda a idolatria que o cercava? Isso me lembra a letra de um hino do nosso cenário. Vem os outros Cristo em ti, que a história de Abraão possa motivá-lo a permanecer fiel mesmo entre os infiéis, a permanecer puro mesmo entre os impuros e assim espalhar luz onde quer que você estiver. Que Deus te abençoe.